bem? Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo do segundo bimestre. Na aula passada, nós estávamos falando sobre modelos atômicos e sobre elétrons, prótons e nêutrons, certo? Então, vamos relembrar um pouquinho e aprender algumas coisas novas. Os elétrons, eles são caracterizados por apresentar carga negativa, eles estão localizados na eletrosfera e eles são a menor partícula do nosso átomo, ok? Os números de elétrons, eles vão ser representados pela letrinha E, ok? Outro componente também que faz parte do nosso átomo são os prótons. Os prótons, eles apresentam carga positiva, eles estão localizados no núcleo, ou seja, no centro do nosso átomo, e eles definem um elemento químico. Então, os prótons, eles vão ser sempre representados por essa partícula positiva, e eu coloquei aqui um exemplo para vocês. O hidrogênio, ele apresenta uma carga positiva. Então, sempre que vocês virem a representação do hidrogênio, ele vai ter esse mais aqui sendo apresentado. Já o lítio apresenta 3 cargas positivas, então quando vocês verem o elemento lítio sendo representado, ele vai estar representado por o número 3, mais significa que ele tem 3 prótons a mais aqui na sua composição, ok? Então, nós temos a definição do elemento químico a partir da sua carga positiva. O número de prótons, ele pode ser representado tanto pela letrinha P ou então pela letrinha Z, e ele é igual ao número atômico, que nós vamos ver a seguir o que isso significa. Tudo bem até aqui? Tenho aqui uma fórmula para vocês. O número atômico, ele é igual ao número de prótons, que é representado pela letrinha P, e como o nosso como o nosso átomo, ele é eletricamente neutro, nós temos aqui que o número de elétrons é igual ao número de prótons, que é igual ao número atômico. Então, se eu tenho um elemento que não tem nenhuma carga, seja positiva ou negativa, que ele é neutro, eu tenho um número atômico igual ao número de prótons, que é igual ao número de elétrons. Tudo bem? Outro representante que nós temos dentro do nosso átomo é os nêutrons. Os nêutrons, eles não apresentam carga, eles também estão localizados no núcleo, ou seja, no centro, assim como os prótons, e o número de nêutrons nós vamos representar pela letrinha N, ok? Aqui eu coloquei uma foto que eu utilizei no slide da aula passada para nós relembrarmos a estrutura do átomo. Então, eu tenho aqui no centro as partículas neutras, que são os nêutrons, as partículas positivas, que são os prótons, e as partículas negativas, que são os elétrons, que ficam aqui na eletrosfera ao redor do núcleo. Tudo bem? Bom, vamos falar agora sobre a massa do átomo. A massa do átomo ele é representada pela letrinha A, e ela é a soma dos prótons, que podem ser representados tanto pela letra P ou pela letra Z, e os elétrons. Então, nós temos o surgimento de uma fórmula. A massa do átomo é igual à sua soma entre os prótons e nêutrons. Então, A é igual a Z mais N. Como que a gente faz para conseguir lembrar dessa fórmula? Uma coisa que a Pro vai falar para vocês que vocês não vão mais esquecer. A gente usa a frase, a zebra nasceu. Então, sempre que eu quiser saber, a massa de um átomo, eu uso a frase a zebra nasceu. O A se refere à massa deste átomo, o Z da zebra se refere ao número de prótons e o nasceu se refere à letrinha N, que é o número de nêutrons, ok? Então, vamos exemplificar isso para vocês. Aqui eu tenho uma representação de um elemento químico sendo representado pela letrinha X. Sempre que vocês verem um número acima, o número que estiver na parte superior da letra do elemento, é a massa, então é a nossa letrinha A. O número que estiver embaixo é o número de prótons, então a nossa letra P, ou nosso número atômico, que é representado pela letra Z. Ok? Lembrem-se que o número de elétrons é igual ao número de prótons se eu tenho um elemento que não possui carga.
Já o número de nêutrons, lembra que a gente vai precisar usar a fórmula da zebra nasceu. A igual a Z mais N. Se eu quiser saber o número de nêutrons, eu faço a transformação da fórmula e eu tenho que os nêutrons são iguais à massa, que é a letrinha A, menos o número de prótons, ok? Então, vamos para um exemplo. Aqui eu coloquei para vocês a representação do carbono, tá? Então, qual que é a massa? A massa sempre vai estar em cima, representada, o número de prótons sempre vai estar embaixo, sendo representado. Então, temos algumas perguntas para responder. Vamos lá. Letra A. Qual que é a massa atômica deste elemento? Então, qual que é a massa atômica do carbono? Se é a letrinha A, significa que está em cima. Então, 11. 11 é a massa atômica. O número de prótons fica embaixo. Então, eu tenho que 6 é o número de prótons. Esse elemento tem carga? Não. Então, o número de elétrons é igual ao número de prótons, também é 6. Já para saber o número de nêutrons, eu tenho que fazer a fórmula da zebra, ok? Então, vamos fazer a transformação. A igual a Z mais N, eu quero saber o N, então, eu passo Z para o outro lado, subtraindo. 11 menos 6 igual a 5, então, eu tenho que o número de nêutrons que eu tenho neste elemento é igual a 5. Tudo bem? Vamos fazer mais uma vez. Segundo exemplo, o berílio. O berílio tem aí o 10 e o 4. Vamos fazer de novo. A massa atômica do berílio está em cima, então, massa atômica é igual a 10. Número de prótons está embaixo, então, o número de prótons é igual a 4. Número de elétrons. O número de elétrons vai ser igual ao número de prótons, porque o berílio aí está sem carga. Tudo bem? Então, também vai ser 4. Já o número de nêutrons, faço a fórmula da zebra, passo o Z, que é o número de prótons, para lá, subtraindo. Ok? Então, eu tenho A igual a Z mais N, eu quero evidenciar o N, eu quero descobrir qual é o valor do N, então, eu passo o Z para o outro lado, subtraindo. Eu tenho que 10 menos 4 é igual a 6, então, o número de nêutrons do berílio é igual a 6. Tudo bem? Bom, para saber se vocês entenderam, eu vou deixar aqui uns exercícios extra para vocês copiarem no caderno, tá bom? Então, eu tenho o número 1, o número 2 e o número 3. Vocês vão fazer o cálculo da massa atômica, do número de prótons, o número de elétrons e o número de nêutrons para esses 3 elementos. O primeiro é o sódio, então, tenho lá 23 e 11. O segundo é o oxigênio, tenho 16 e 8. E o terceiro é o neônio, que eu tenho 20 e 10, ok? Então, copiem o enunciado que está aqui no slide, no caderno de vocês, de caneta, e respondam esses exercícios. Tudo bem? Bom, continuando, nós temos que falar agora sobre 3 coisinhas, tá? A primeira delas é em relação aos isótopos. Quem vão ser elementos isótopos? Aqueles que apresentarem o mesmo número de prótons. Então, vamos deduzir aqui a palavra. Iso significa igual. Para vocês lembrarem o que são isótopos, percebam aqui que tem a letrinha P, tá? Então, os isótopos são aqueles que têm número de prótons iguais. Aqui eu coloquei a representação de 3 elementos. Utilizei a letra C para ser genérico, tá? Tenho a massa atômica em cima desse primeiro, que é 12. A segunda é 13 e a terceira é 14. O número de prótons é o número que vem embaixo do elemento. E percebam que os 3 elementos possuem o mesmo número de prótons, que é o número 6. Por isso que eles são isótopos, ok? Já os isóbaros são aqueles que apresentam o mesmo número de massa, então, aqueles que apresentam a massa igual. A massa vai ser representada em cima, então, eu tenho aqui 14 e 14. Já os prótons são diferentes, estão vendo? Número 6 e número 7. Então, eu posso falar que eles não são isótopos, porque eles não possuem o mesmo número de prótons, mas que eles são isóbaros, porque eles possuem, sim, o mesmo número de massa. Tudo bem? Já os isótonos, eles possuem o mesmo número de nêutrons. Percebam aqui que tem a letrinha N para vocês conseguirem lembrar. Então, eu tenho o mesmo número de nêutrons para eles. Bom, eu tenho aqui o boro e o berílio. Tenho massa atômica do boro, 11,
massa atômica do berílio 10. Então, vamos lá. Temos aqui o número de prótons e de elétrons do boro igual a 5, certo? Vamos calcular o número de nêutrons. Se eu quero calcular o número de nêutrons, eu uso a fórmula da zebra. A igual a Z mais N. O número que eu quero saber é nêutrons, então eu passo o número de prótons para o outro lado, subtraindo. 11 menos 5 é igual a 6, então o número de nêutrons do boro é igual a 6. Já o berílio tem massa atômica 10 e número de prótons 4. O número de elétrons dele também é igual a 4, porque ele é um elemento neutro, ele não possui carga. Já em relação ao número dos nêutrons, nós vamos fazer a mesma conta, passar lá subtraindo a massa dos prótons, e eu tenho que o número de nêutrons do berílio é igual a 6. Então, eu posso falar que esses dois elementos são isótonos. Tudo bem com isso? Outro exercício extra para vocês fazerem no caderno, tá? Vocês vão completar a tabela abaixo. Então, vamos lá. Vou fazer aqui a letrinha A com vocês, para vocês conseguirem entender. Eu tenho o elemento A, o D, o E, o G e o J, certo? Eu tenho aqui, na linha da nossa tabela, ele já me deu o número de prótons, o número de elétrons e o número de nêutrons. Ele quer saber o número atômico e ele quer saber o número de massa, certo? O número atômico, ele vai ser igual ao número de prótons. Então, aqui eu vou colocar o número 83, certo? O número da massa, eu vou usar a fórmula da zebra. Então, A é igual a Z mais N. Então, eu vou somar o número atômico, que é o meu número de prótons, mais o meu número de nêutrons, ok? Então, eu tenho aqui o meu número de massa igual a 209. Assim, vocês vão fazer para os outros elementos da nossa tabela. Então, aqui no elemento D, ele pede também o número atômico, só que aqui ele já pede o número de nêutrons. Elemento E pede o número de prótons e a massa. No elemento G, pede o número atômico e o número de nêutrons. E no elemento J, pede o número de prótons e o número da massa. Tudo bem? No exercício 2, ele pergunta, existem elementos isótopos? Se sim, quais são eles? Então, depois que vocês completarem a tabela, vocês vão procurar se existem elementos que são isótopos, elementos que apresentam o mesmo número de prótons. Se existirem, quais são esses elementos? 3. Existem elementos isóbaros? Se sim, quais são eles? Então, existem elementos que possuem o mesmo número de massa? Quais são eles? 4. Existem elementos isótonos? Existem elementos que possuem o mesmo número de nêutrons? Se sim, quais são eles? Tudo bem? Depois que vocês fizerem esses exercícios no caderno, vocês vão fazer os exercícios da apostila, tá? Então, vocês vão fazer os exercícios da página 313 e 315. Eu vou deixar para vocês o gabarito no dia 21. Então, façam esses exercícios até o dia 21 e me mandem as dúvidas através do binóculo ou então pelo chat do Schools, tudo bem? Lembrando que eu entro nas plataformas segunda, terça, quinta e sexta, das 8 às 10 horas da manhã. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me mandar por lá, tá? E assim que for possível, eu respondo vocês dentro desses dias e horários, tudo bem? Um beijo e até o próximo vídeo.